Boa noite a todos. É uma alegria novamente estar aqui para poder dividir esse espaço e esse tempo com todos e principalmente com os amigos espirituais que a gente não pode ver, que nós não podemos ouvir, mas que nós podemos sentir. E com certeza eles estão aqui conosco, nos dando um passe de energia, nos inspirando ao bem. Por isso que é muito importante que pelo menos uma vez por semana a gente vá numa igreja, num templo ou num centro espírita, para que a gente possa ter um contato com esses espíritos que atuam em todos os lugares, de forma a gente receber um pouco de paz, um pouco de luz. Então, além do conhecimento que nós vamos aqui permutar, trocar, comungar, ou seja, tornar comum, nós vamos também receber essas vibrações e essas energias que esses espíritos amigos podem compartilhar com a gente. Então vamos lá aos estudos da noite. Vou passar para a Sheila e depois para o Vicente e depois eu. Vamos lá, Sheila, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós vamos começar mais uma vez. E aqui temos uma pergunta muito interessante. O que a doutrina espírita diz sobre Maria de Nazaré? Isso é muito interessante porque essa questão da Virgem Maria, na atualidade, tem servido de ponto de divergência entre algumas filosofias religiosas, né? E a doutrina espírita, ela traz, através dos ensinamentos de Kardec, que Maria foi um espírito extremamente sublimado, né? Preparado para vir à Terra para receber o Messias, né? Todo um programa espiritual, espírito extremamente elevado, né? Na sua evolução, no seu potencial de amar, de compreender, né? De sublimar, né? E isso permitiu que Maria atravessasse toda a vida de Jesus sem que interferisse, né, no seu trabalho de evangelização, sem que exigisse ou fizesse exigências que dificultasse a execução da sua missão, né? Maria permitiu e confiou absolutamente, né? Abraçou inteiramente a responsabilidade como a mãe do Cristo, a mãe do Messias, e um espírito de tal envergadura só poderia ser ela mesmo a atravessar todo o suplício, né? O martírio do filho, sem em momento nenhum fraquejar na sua fé, né? Sem contestar, sem confrontar, né, a paternidade divina que Jesus sempre quis ressaltar, né? Então, desse ponto de vista, a gente vê Maria como um espírito de muita luz, de muita alta envergadura e com essa missão muito especial. Agora, existem alguns conflitos dentro até da própria doutrina espírita, no que se refere à questão da família de Cristo, né? Então, há alguns estudiosos que defendem uma postura diferente da kardeciana. Kardec nos traz, através do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que
Jesus teria uma família, né? Teria irmãos. Entretanto, alguns estudiosos alegam que as criaturas que eram filhos de pais e irmãos, ou seja, primos, né, de primeiro grau, eram chamados também como irmãos, né? Então, essa questão, se Maria teve mais filhos, não teve mais filhos, né? Se Jesus teve irmãos, não teve irmãos, isso aí é uma questão que ainda é um pontinho de controvérsia dentro da própria doutrina espírita, tá certo? Mas isso aí, em momento nenhum, né, tira de Maria a sublimidade, né, e a capacidade de amar e de se dedicar, e a categoria de espírito extremamente iluminado que ela teve e tem, né, até hoje, porque está a nos proteger e a trabalhar pelo nosso planeta Terra, junto do Cristo, né? Então, isso não desmerece em momento nenhum, tá certo? A virtude de Maria. E por último, li que crianças índicos e cristais podem ser confundidas com autistas. Como diferenciar? Qual o tratamento adequado a essas crianças? Isso aqui é um problema muito sério. A gente tem tido muitas crianças com diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, né? Que normalmente elas têm um perfil que se encaixa nessas crianças chamadas índigos e cristais, né? Muitas dessas crianças, elas representam espíritos que já alcançaram muitas vezes um grande progresso intelectual, mas que moralmente ainda precisa avançar, né? E essas crianças, elas vêm para o nosso meio com um nível de perspicácia, de inteligência, de entendimento, de rapidez de raciocínio, muitas vezes diferente, né, da nossa geração. Por isso a gente dá esse nome, né, de crianças índigos, né? São aquelas que exigem mais explicação, mais convencimento na educação, exige uma educação bem aprimorada, quer dizer, o não sempre está acompanhado de uma razão, né? E confundir com autista, eu creio que não, porque o autismo, na realidade, é vamos dizer assim, uma deficiência que tem vários graus, né? A gente tem autistas no grau leve, moderado e grave. E cada grau você tem manifestações clínicas um pouquinho diferentes, mas tanto o grau leve, quanto o moderado, quanto o grave, o que há, na verdade, é um comprometimento de algumas áreas do desenvolvimento humano, como a área da linguagem, a área da vida de relação e também a área motora, né? Essas três áreas são comprometidas no autismo. E que tem etiologia variável. O autismo está sendo ainda muito estudado, não tem uma etiologia bem especificada. Sabe-se de vários fatores, que são fatores contribuintes, que são fatores agravantes, né? Mas não tem uma causa especificamente determinada. E acho que essas crianças autistas, elas têm, na verdade, são espíritos que têm problemas psíquicos, né, que estão manifestando esse problema na vida atual, que vai precisar ser abordado de uma forma multiprofissional, né? Ele tem que ser auxiliado para se recuperar dessa doença, que é uma doença psíquica, mas que tem componentes biológicos também
né, para que ela apareça. Agora, as crianças índicos são crianças, na verdade, especiais do ponto de vista de serem almas que, do ponto de vista intelectual, elas avançaram um pouco mais, mas que vêm no atual momento exatamente para ajudar o progresso da humanidade e, ao mesmo tempo, melhorar as suas habilidades psíquicas no sentido moral, né? A sua capacidade de amar, né? Então, realmente não é a mesma coisa. Eu acho difícil de se confundir criança índico com autista. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, à vontade. Outra pergunta. Sou espírita kardecista há mais de 10 anos. Estou frequentando esta casa há mais de 1 ano. Eu gostaria de saber o que devo fazer para desenvolver a minha mediunidade. Nós temos 2 respostas. Kardecista, não existe espíritas kardecistas. Existe espírita. Kardecista pressupõe que você segue Kardec. Assim como tem budistas que seguem Buda. Aqui vai a minha pergunta. Vocês estão seguindo Kardec ou a doutrina espírita? Eu estou seguindo a doutrina espírita. Razão pela qual eu sou espírita. Se eu fosse seguidor de Kardec, eu seria um kardecista. Mas Kardec não deixou uma doutrina. O seu papel foi simplesmente de coletar a doutrina espírita vindo através de vários médiuns. Codificar. Então, devemos seguir a doutrina espírita. E todo seguidor da doutrina espírita é espírita. No livro que é o Espiritismo, o próprio Allan Kardec, para melhor entendimento nosso, ele definiu que todo aquele que segue o espiritualismo, necessariamente ele é um espiritualista. Todo aquele que segue a doutrina espírita, ele necessariamente é espírita ou espiritista. São 2 adjetivos que ele deixou para a gente. Todo seguidor da doutrina espírita necessariamente é um espírita. Porque se eu disser que tem espírita kardecista, eu estaria abrindo mão de que alguém dissera que é espírita tal qual. Haveria outra espírita. Na verdade, só há uma doutrina espírita. E todo seu seguidor é espírita ou espiritista. Segundo, desenvolver a minha mediunidade. Eu acho que a maioria das pessoas tem uma preocupação muito grande em desenvolver a mediunidade. No prefácio do Livro dos Médiuns, os espíritos disseram a Allan Kardec e a todos nós que não existe nenhuma fórmula, nenhum requisito básico que desenvolva em nós a faculdade medianímica que nos levaria à mediunidade a posteriori. Que, conhecendo as regras da música, conhecendo as regras da poesia, da pintura, não faz ninguém músico, poeta e nem pintor. Estas só servem para nos guiar diante da faculdade já existente em germe. Quando nós reencarnamos aqui, já trazemos nosso mapa da vida, como diz Emmanuel, ou nosso planejamento reencarnatório, a predisposição orgânica para desenvolver a faculdade medianímica num dado momento da nossa existência corporal. No item 226 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando fala da formação moral dos médiuns, perguntou o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Responderam os espíritos: não. A faculdade propriamente dita é orgânica. Ela é uma predisposição puramente orgânica, independe do moral, da moral. Mas o que fazer com essa faculdade depende da moral. Então veja vocês que a faculdade em si, ela é orgânica, é uma predisposição do perispírito relacionado com o corpo físico, predispondo a este
a faculdade medianímica, que uma vez desenvolvida, lhe permitirá o fenômeno mediúnico, que poderia ser classificado como mediunismo ou mediunidade. Estão vendo que é meio complexo? Não é para responder aqui em poucas palavras, é para se fazer um seminário para responder acerca disso. Então, não existe nenhuma faculdade que se desenvolva como você aprende a tocar violão, como você se aprende a fazer pinturas. Tem que existir em nós o germe da faculdade. Tem que haver um planejamento. Tem que estar no planejamento. Desenvolver a faculdade medianímica para a possibilidade do fenômeno mediúnico, futuramente, já tem que estar no seu planejamento reencarnatório. Você já tem que estar reencarnando, trazendo um perispírito predisponente a uma faculdade puramente orgânica. Porque não depende da situação moral. Mas estando essa faculdade em você, cabe a você educar o médium e não educar a faculdade. Faculdade é algo que todos nós possuímos. Alguém fala assim, eu estou ouvindo espíritos. Eu estou ouvindo espíritos. Isso não é mediunidade. Isso são percepções extrasensoriais, da qual você pode ter, com o passar do tempo do exercício o seu aprimoramento, utilizar dessas percepções para intermediar os dois planos, o mundo espiritual com o mundo corporal. Então veja bem, vendo os espíritos, ouvindo os espíritos, não constitui necessariamente a mediunidade. Viu? Tem muita gente no processo obsessivo vendo os espíritos, ouvindo os espíritos, e não é mediunidade. Não passa de uma mera perturbação espiritual, porque todos nós possuímos as percepções extrasensoriais. Primeiro que nós temos 5 sentidos físicos. Temos a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. A percepção extrasensorial é o 6º percepção, é o chamado 6º sentido. Independe necessariamente desses 5 sentidos. É um sentido a mais que nós possuímos, que o perispírito ele guarda uma relação precisa com o corpo físico, razão pelo qual esse mesmo corpo físico ele foi construído de tal maneira que permite a exteriorização da sensibilidade, que é a percepção sensorial. Quando nós estamos vendo, não são os nossos olhos que estão vendo. Quando estamos ouvindo, não é o nosso ouvido que está ouvindo, somos nós que estamos vendo, somos nós que estamos ouvindo. Quando eu falo nós, estou falando do sujeito, eu, estando aqui na condição de espírito. Nossos olhos e o ouvido são meros analisadores sensoriais que permitem eu, na vigília, ver o mundo e ouvir o mundo corporal. Mas quando na clarividência ou na clareaudiência, que são 2 faculdades de um sensitivo, essa se exterioriza, essa sensibilidade. Aí eu consigo ver e ouvir os espíritos. E isso não constitui ainda a mediunidade. Mediunidade é coisa muito pura, é coisa muito santa, é coisa muito além do que se pretende. Não é assim. Não se dá essa faculdade medianímica, mediúnica, assim. É preciso que haja um planejamento reencarnatório, predispondo você, o seu organismo físico, o seu perispírito, à faculdade medianímica, mediúnica. Então veja bem, então não temos espírito kardecista. Eu aconselho a vocês a não seguir Kardec, a seguir a doutrina espírita. Viu? Kardec não constituiu nenhuma doutrina, nenhuma. Ele deixou alguns ensinamentos de punho dele. Isso não faz uma doutrina. São observações, são notas, são considerações a posteriores à doutrina. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Viu? Então assim, eu não sou kardecista, eu sou espírita. Então eu aconselho a vocês a não usar, porque eles vão falar assim, mas tem um espírito umbandista. Não, tem um umbandista que pode ser espírita. Viu? Então temos que tomar cuidado com o adjetivo, para não confundir o adjetivo. Obrigado.
Gente, recebemos aqui 6 questões, foram digitadas, e a pessoa que perguntou parece ser estudioso, porque refere-se ao Livro dos Espíritos, etc. Então nós vamos tentar o máximo possível respondê-las na noite de hoje. Eu vou responder aqui inicialmente a de número 4, que ele pergunta assim: no Livro dos Espíritos, na página 50, em seu último parágrafo, discorre sobre a diversidade de raças humanas. Por outro lado, autores e historiadores modernos, em nome do combate à intolerância, não admitem mais a existência de raças. Ao invés disso, falam de diferentes etnias e unidade da raça humana. Como conciliar esses 2 pontos de vista? E ele mostra também que entende um pouco das discussões culturais, né, sobre a etnia que está acontecendo, né, que ele chama de moderno, historiadores modernos, historiadores contemporâneos da atualidade. E é muito simples, não precisa ter nenhuma dificuldade para fazer essa conciliação. É porque a gente tem o hábito de julgar com a nossa cultura alguém que pertenceu a uma cultura diferente. Quando a gente lê o Kardec, o Livro dos Espíritos, a gente tem que lembrar que a gente está lendo um autor que escreveu no século XIX. Então nós não podemos julgar com a nossa cultura do século XXI alguém que escreveu no século XIX. A Ethos Editora publicou um livro do Paulo Neto, que infelizmente não saiu em papel ainda, está só em e-book, que chama Racismo em Kardec, porque ele vai levantar um tanto de pontos escritos de Kardec que os opositores da doutrina espírita usam para falar que Kardec era racista. Alguns textos da Gênesis e outros textos lá. Só que eles esquecem que Kardec foi um dos maiores defensores da caridade e do amor, assim como Jesus foi. Então, por que ele usa a palavra selvagens, por exemplo, para os índios? Por que ele usa as palavras raças? Porque ele estava na Europa no século XIX, e era assim que eles falavam. Hoje, nós diríamos, em vez de diversidade de raças humanas, nós diríamos diversidade de etnias. Dá a palavra raça para etnia, que você vai ver que tudo que ele falou lá ainda tem coerência. A ideia tem coerência. E não podemos apegar na letra, principalmente sabendo que a letra já vai para quase 200 anos. Então nós temos que fazer a leitura hoje da codificação kardeciana, entendendo que aquilo era escrito no século XIX. Por exemplo, a ciência estava despertando. Toda a teoria eletromagnética veio depois de Allan Kardec. Por isso que ele falava muito em fluidos. Era o que de mais sutil a ciência trabalhava na época, a hidráulica, etc. Hoje, talvez uma linguagem mais acertada é a do André Luiz, que fala naquele livro Mecanismo da Mediunidade, que ele faz uma comparação com o eletromagnetismo, que é posterior à época de Allan Kardec, não existia naquela época. E assim muitas outras coisas que foram acrescentadas para frente. Então nós temos que ter o cuidado de ler Kardec, pressupondo que ele fala para nós de um passado. Ele fala para nós da França do século XIX, 1857. Então nós temos que fazer essa leitura entendendo isso, que era outro mundo. Então, nesse caso específico, é só trocar raça por etnia que você vai entender o que ele quis dizer. Bom, tem 2 perguntas, uma de hoje e uma anterior, que é o mesmo assunto. Venho da religião evangélica e percebo aqui que a fé de vocês espíritas é diferente. Pode explicar por quê? A segunda pergunta: como explicar a doutrina espírita em poucas palavras para um leigo? Então,
Interessante, complementando aqui o que o Jomar está falando, né? Que o Vicente disse também, a doutrina espírita, se a gente fosse tentar fazer de uma forma muito sintética, a gente poderia dizer assim, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, tá? Porque, na verdade, o principal objetivo da doutrina espírita é exatamente resgatar a revelação trazida pelo Cristo, né? É resgatar o Evangelho, é torná-lo mais compreensível para nós, para que ele entre dentro de nós, e entrando o Evangelho do Cristo dentro de nós, ele vai sair de dentro de nós, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, e por conseguinte, por um mundo melhor. Né? Formando então uma sociedade mais amorosa, mais justa, né? E mais livre. Então, a doutrina espírita, de forma sintética, é o cristianismo redivivo, mas ela tem vários aspectos, né? E dentre dos vários aspectos, basicamente os 3 que a gente considera. Ela é uma filosofia, porque ela responde a muitas questões existenciais, como: por que estou aqui? Qual a finalidade da vida? Para onde eu vou? De onde vim? Por que eu existo? Que são as questões filosóficas humanas. E ela vem para responder isso. Então, ela tem o aspecto científico, porque a doutrina espírita vem explicar fenômenos, né? Vicente bem colocou aqui a mediunidade, a percepção extrasensorial, né? O mundo dos espíritos, a relação do mundo dos espíritos com o mundo corpóreo. Então, isso tudo tem um cunho científico, tá? Os nossos diversos corpos, né? E o aspecto moral, que seria o aspecto espiritual, propriamente dito, que é quando a doutrina espírita tem por objetivo ligar a criatura ao Criador, né? Tornar essa ponte real, possível e efetiva. Então, a doutrina espírita, ela, por um lado, é uma religião, entre aspas, quando ela leva a criatura ao Criador, no sentido de religare, né? E não no sentido institucional, tá certo? Ela é ciência, porque explica fenômenos da vida com base na ciência, nas leis da natureza. E ela é filosofia, porque ela responde às questões existenciais humanas, tá certo? E tem vários princípios fundamentais, né? São inúmeros, a gente poderia resumir basicamente em 10 ou 12, né? Que para aquele que quer estudar e compreender a doutrina espírita, então tem que começar por conhecer e compreender os princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Que basicamente são esses, mas não dá para a gente citar todos aqui, que aí é um trabalho fora, como o próprio Jomar disse. Shirley, só completando um pouquinho, né? A gente que estuda há tanto tempo a doutrina espírita, talvez o mais difícil é fazer a síntese dela, né? Porque eu acho que se perguntar a cada pessoa, uma pessoa responde diferente da outra, porque a doutrina toca diferentemente em cada um. Igual você falou, né? Uma doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, que começa como ciência que estuda a relação entre os encarnados e os desencarnados, que a partir de Kardec começa a pensar numa sociedade mais ampla. Então não é só essa sociedade visível, tem uma sociedade invisível que atua em nós e que nós atuamos nela. Mas depois passa a ser uma doutrina, porque esses espíritos ensinam muita coisa, e termina na ética, termina nessa consciência moral que ela nos dá. Mas o que eu queria falar é uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me lembro o capítulo, talvez o Vicente lembra, onde o Espírito da Verdade fala assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento.
instruí-vos. Este é o segundo. Você lembra o capítulo? Mas é uma mensagem muito bonita. E mostra que a doutrina espírita, pelo menos na minha visão, onde que ela é o cristianismo redivivo, porque Cristo veio ensinar o amor. E Ele mesmo resume isso. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Jesus veio para ensinar o amor. Mas faltou alguma coisa, porque na época de Jesus, que Jesus nos fala há mais de 2000 anos atrás, não havia ciência. Não havia o suprassumo da razão e da experiência humana, a metodologia científica. Então é necessário que venha de novo a doutrina do amor, porém consubstanciada com a ciência. Então a doutrina, ela busca o amor novamente, que Jesus vai ensinar, e alia esse amor à ciência. Porque na tradição cristã, a religião ficou separada da ciência. A ciência ia para um lado, a religião ia para o outro. E a doutrina espírita, ela alia a religião à ciência, o amor à razão. Ainda respondendo à questão de número 3, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, intitulado As Causas Primeiras, se ao se ler as 13 primeiras questões, tem-se a impressão de uma afirmação da impossibilidade do conhecimento de Deus por nós, enquanto habitantes do planeta Terra. Essa impressão é bem retratada na questão de número 10. A pergunta é: o homem pode conhecer a natureza íntima de Deus? Responderam os espíritos: não. É um sentido que lhe falta. Aí vem: é correto deduzir daí um posicionamento de acordo com o agnosticismo? Eu não sei se estaria de acordo com o agnosticismo. Eu conheço muito pouco a respeito do agnosticismo. Na verdade, a doutrina espírita não é uma doutrina eclética. Ela não é oriunda de nenhum outros conceitos. Ela tem a sua própria filosofia, ela tem as suas consequências morais, fundamentada em ciência. Então, ela não é produto de nenhum outro tipo de filosofia. Inclusive, a filosofia espírita é a única filosofia até então. Porque houveram tantas filosofias, mas nunca houve uma filosofia espiritualista. No frontíspice do Livro dos Espíritos, está estampado lá em cima: filosofia espiritualista. Com isso faz dela uma filosofia não fundamentada em outras filosofias. Ela tem a sua própria filosofia. Então, com isso, eu não sei se a doutrina espírita deveria basear ou não no agnosticismo. Se o agnosticismo fala alguma coisa a respeito de Deus, não, a doutrina espírita não é oriunda dele. Eu posso dizer para vocês o seguinte: se nos falta um sentido para conhecermos a Deus, conforme nos fala a resposta da pergunta 10, que sentido é esse que nos falta, que nós não possuímos até então? Nós temos visão, nós temos audição, temos olfato, paladar, temos o tato e temos o sexto sentido. Então nós temos 6 sentidos. Nos falta um sentido, disseram eles. Eu diria a vocês, no meu ponto de vista, do meu ponto de análise, não está inserido nada da literatura espírita. Eu vou dar meu ponto de vista. Eu acredito que esse sentido que nos falta, que nós ainda não temos ainda, chama-se intuição. Intuição. Não confunda intuição com inspiração. Nós não temos ainda a intuição de forma ostensiva. Ah, eu estou tendo uma intuição aqui. Não, você está tendo talvez uma inspiração. Intuição não é do patamar ainda de seres que vivem no mundo de expiação e provas. Nos falam alguns autores espirituais de que a intuição, ela pertence a um patamar evolutivo na onde necessita de uma moral
requintada, uma moral super elevada, porque a intuição independe do raciocínio. A intuição é o conhecimento das coisas pela essência das próprias coisas. Assim como o nosso conhecimento desse mundo se dá através do objeto e sujeito, na intuição não tem relação de objeto e sujeito. Nós conhecemos o objeto pelo próprio objeto, pela sua condição de emanação eletromagnética. Não se conhece através de signos, nem de símbolos. Então, na intuição, não tem um conhecimento aonde se emprega a simbologia, os signos. A intuição é um patamar que nós ainda vamos desenvolver. Por isso que aqui nos fala que nos falta um sentido para conhecermos a Deus, para entendermos. Porque nós não conheceremos jamais Deus baseando em coisas materiais, em objeto. Eu não posso encontrar Deus, o exemplo de Deus, eu posso encontrar a presença de Deus nos objetos. Porque Deus é causa, o objeto é o que? É efeito. Então, Deus está em tudo, em todos. Mas a soma total de tudo, de todos, não equivale a Deus. Porque Deus é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Deus não é espírito, Deus não é energia, Deus não é força, Deus não é luz. Viram? Deus é espírito. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não, desculpa Moisés, estava errado. Deus não é nada materialmente concebido por nós. Então, nós não podemos até então, agora, entendermos Deus com análise puramente material. Por isso que quando tivermos a intuição desenvolvida de forma ostensiva, nós conheceremos Deus como causa, e não no efeito. E não no efeito. Por isso que eu acredito que esse sentido que nos falta é a intuição. Vamos desenvolver esta intuição de acordo com o nosso desenvolvimento intelecto moral. Não temos ainda a intuição das coisas. Temos digamos assim, um conhecimento muito prévio das coisas, um conhecimento relativo das coisas, muito instantâneo e muito mal feito. Isso eu comprovo para vocês em outro momento, no estudo, onde eu comprovo para vocês que, digamos assim, eu não estou aqui, quem está com roupa verde aí? Quem está com roupa vermelha? Tem um rapaz lá atrás com a camisa verde. Aqui a camisa dele não é verde. Esse rapaz está com um short azul aqui. O short dele não é azul. Viu? E eu provo cientificamente que não é. Viu? O que vocês estão vendo não é real. O que vocês estão vendo é virtual. Eu não posso entender o real pelo virtual. Eu não posso relativar o real pelo virtual. Nós conhecemos somente o mundo ilusório, o mundo do Maia. O mundo ilusório, o mundo virtual. O mundo real, nós não o conhecemos ainda. Se vocês quiserem ver o mundo real, tem que fechar os olhos. Tem que fechar os ouvidos. Tem que fechar os 5 sentidos normais. Aí você vai se possibilitar a conhecer o mundo real. Porque o que nós conhecemos pelos nossos 5 sentidos físicos não é real, é meramente virtual, porque é passageiro. Por isso que, através de experiência de laboratório, a gente tem como comprovar para vocês que somente a intuição é o sentido pelo qual nós haveremos de um dia desenvolvermos de tal maneira que, através dele, nós vamos conhecer realmente o nosso Criador. Mas, com essa virtualidade toda, desse mundo puramente corporal, nós jamais conheceremos Deus. Então, nós podemos sentir os efeitos, conhecer os efeitos. Nós podemos saber tudo de que Deus não é. Mas do que Ele é impossível. Então, com isso, a quem fez a pergunta, realmente é interessante a pergunta, ela tem fundamento doutrinário, a pergunta. Eu não vou dizer que ela tem qualquer associação com o agnosticismo,
porque eu não conheço precisamente o agnosticismo, né, para dizer que a doutrina espírita tem uma aproximação. Eu posso garantir que ela não tem nada a ver com o agnosticismo. Isso eu garanto para vocês. Tá? Obrigado. Queria comentar um pouco essa questão, até porque está sério demais. Olha aqui a questão. O homem pode conhecer a natureza íntima de Deus? Natureza íntima de Deus. Nem da minha mulher eu conheço. Já vivo com ela há 20 anos, Vicente. Quem conhece aí a natureza íntima do cônjuge? Para dizer a verdade, nem a minha natureza íntima eu conheço. Nem eu, que sou mais perto de mim mesmo do que qualquer outro ser no universo, não conheço a minha própria natureza íntima. Só comentando, a gnose, né? Agnóstico, eles acreditam na impossibilidade do conhecimento, no caso aqui do conhecimento de Deus. Então a doutrina espírita não é agnóstica, né? Nós acreditamos na possibilidade do conhecimento, inclusive que Deus existe, porque o agnóstico ele fala nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Ele acha que isso é impossível do homem conhecer. E a doutrina espírita, além de acreditar que Deus existe, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, nós acreditamos nessa aproximação ou ampliação do nosso conhecimento progressivo. Se a gente observar na história da humanidade, o Herculano Pires tem um livro que fala sobre isso, o filósofo Herculano Pires, chama Memória e o Tempo. Excelente livro, quem puder, leia. É o maior tratado de antropologia espírita que eu já li. E ele fala o seguinte, que as primeiras noções de Deus da humanidade, que era algo desconhecido, né, que vai caindo depois para os fenômenos da natureza, Deus é o raio, é o trovão, é o vulcão, depois vai caindo já naquela ideia do Deus mosaico, né, o Deus Senhor dos exércitos, Deus protetor do povo, de um povo. Aí chega Jesus e dá aquela revolução no conceito de Deus, né? Deus é Pai. Contextualizando Jesus hoje, né? Porque Jesus nos fala de 2000 anos atrás. Eu diria, Deus é mãe, né? Deus é mais mãe do que pai. Porque mãe é mais amor, e o amor de Jesus é mais cuidado, né, Shirley? É muito mais mãe do que pai hoje, interpretando Jesus hoje. E vem Kardec e dá mais um novo salto quando os espíritos, né, codificam a mensagem dos espíritos, causa a primeira e suprema inteligência. Suprema inteligência, a gente não consegue ainda conceber o que vem a ser. Por isso que ainda falta alguma coisa para a gente conceber o que é isso. Mas muito boa resposta, Vicente. Vamos lá. Sendo o homem, pergunta número 2, sendo o homem muito apegado à materialidade, ao desencarnar, pode permanecer em um determinado local e torná-lo de alguma forma deletério para outros seres encarnados que ali habitam? Sim, infelizmente sim. Na literatura espírita tem muitos casos que isso acontece. É comum espíritos na fase de perturbação ou depois dela, conforme o estágio de sofrimento, ficar ali apegado à família, apegado a alguma coisa material que ele gostava muito, a um tesouro, a vários e vários casos na literatura falando isso, né? E aí realmente, se isso acontecer, a gente deve fazer prece, a gente deve procurar de toda forma rogar aos amigos espirituais que possam acessá-lo, tirá-lo e levá-lo para que ele continue a sua vida no mundo espiritual. Rapidinho dá, né? Então, a última, né, questão.
São duas perguntas. Se as crianças podem se desenvolver no mundo espiritual e se os espíritos obsessores podem influenciar as crianças. Isso já foi até comentado aqui no Pergunta e Respostas, né, em outras ocasiões. Mas, primeiro, as crianças podem se desenvolver no mundo espiritual. Geralmente, a infância, ela é uma necessidade da matéria, tá? Ela não é uma necessidade no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, não existe espírito criança, tá? Não existe espírito infantil, tá certo? O espírito, ele é uma consciência plena em desenvolvimento. O que existe é o espírito inferior, é o espírito que já progrediu mais um pouquinho, é o espírito que está equilibrado, é o espírito de muito conhecimento, é o espírito de mais elevado, superior, mas espírito criança, no mundo espiritual não tem, tá? O que pode ocorrer é quando a alma, ao se desencarnar, no seu estado de consciência no mundo espiritual, ele pode, em algum momento, em alguma ocasião, se apresentar ou se manifestar como criança a título de alcançar um determinado objetivo. Tá certo? Com um determinado objetivo específico. Mas não existe espírito criança, né? A infância é característica da matéria, tá? Agora, os obsessores podem influenciar a criança? Perfeitamente. Só que a grande maioria das crianças são espíritos que estão em processo reencarnatório. E como eles estão em processo reencarnatório e ainda não completou esse processo, geralmente a espiritualidade tem uma função, né, de proteger, de amparar esses espíritos que estão em processo de reencarnação, que vai se estabelecer a partir dos 7 anos. Então, nesse período, muitas vezes, esses espíritos, eles estão meio que mantido uma certa distância, né, dos obsessores. Agora, a família, né, onde a criança está inserida, ela é que também vai ajudar a contribuir para essa proteção, né? A família em desequilíbrio, sem oração, sem culto no lar, sem pensamentos edificantes, né, com hábitos nocivos, cria um ambiente que é um ambiente nocivo à própria reencarnação daquele espírito que está chegando, né? E de certa forma podem gerar uma série de fluidos, né? De intempéries mentais e que de certa forma irão influenciar o campo mental, o campo espiritual, perispiritual dessa criança que é um espírito em processo de reencarnação. Tá certo? Se vocês quiserem complementar alguma coisa? Não, só dizer que transitoriamente pode haver crianças, porque a gente chega no lado de lá e há muitas narrativas que o processo, por exemplo, desencarna como criança, até reestabelecer a forma adulta, não é assim como mágica, não. Ele vai passar por um processo até voltar, por exemplo, à forma perispiritual da antiga reencarnação dele. Então a gente já vê lugares, né, orfanatos, hospitais que têm essas crianças até que os espíritos recobrem realmente a sua situação de espírito adulto.